Todos os anos, milhares de crentes cristãos no mundo unem-se para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo no que é considerada a maior festa do cristianismo, a Páscoa. Uma tradição que se mantém intacta até aos dias de hoje. Nesta edição especial de Páscoa, vamos viajar no tempo para conhecer as origens desta efeméride com milhares de anos de história. O feriado, tipicamente conhecido como Páscoa, deriva da festividade judaica que a Tora, a compilação dos 5 primeiros livros da Bíblia hebraica, chama de Pessah. Pessah, que significa passagem para a liberdade, era uma celebração de 8 dias da libertação dos antigos israelitas da escravatura egípcia e da subsequente saída dos hebreus do Egito. De acordo com o Êxodo, um dos livros da compilação bíblica hebraica Tora, os filhos de Israel, como eram conhecidos, foram escravos no Egito durante 210 anos. Deus prometeu libertá-los da escravatura, mas não antes do faraó recusar essa libertação e Deus ter rogado 10 pragas ao Egito para demonstrar o seu poder e que os israelitas eram o povo escolhido. Uma dessas pragas, a praga do primogênito, e a que deu origem ao significado hebraico de passagem, instruía o povo israelita no Egito a marcar as ombreiras das suas portas de casa com o sangue do cordeiro, para que o anjo vingador, que ia de casa em casa para matar cada filho primogênito egípcio, soubesse quais eram os lares israelitas e assim passasse por cima deles. Os egípcios ficaram aterrorizados e o faraó ordenou que Moisés tirasse imediatamente os filhos de Israel do Egito. Hoje em dia, o ceder da Páscoa, a ceia religiosa servida em lares judeus para dar início ao Festival da Páscoa, é um dos rituais mais amplamente observados no judaísmo. Quanto à tradição cristã da Páscoa, o feriado liga esse período à paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que os cristãos acreditam ter acontecido nesta época do ano, em março ou abril, há cerca de 2000 anos. O significado de Páscoa no cristianismo é o triunfo de Cristo sobre a morte. A sua ressurreição significa a vida eterna que é concedida a todos os que nele creem. Segundo os ensinamentos da religião cristã, o propósito da Páscoa também vem confirmar tudo o que Jesus Cristo ensinou e pregou durante o seu ministério de 3 anos, fornecendo a prova final e inegável que ele era realmente o Filho de Deus e que havia vencido a morte de uma vez por todas. Certamente, sem ressurreição, não haveria pregação ou fé cristã. A ressurreição declara Jesus de Nazaré não apenas como o profeta Messias de Israel, mas como o Rei e Senhor de uma nova Jerusalém, um novo céu e uma nova terra. Após a morte de Jesus Cristo, os cristãos consagraram esse feriado como a lembrança da ressurreição. No século XVIII, a Igreja Católica adotou-o finalmente como o símbolo da Páscoa. Tipicamente celebrada em março ou abril, o dia do feriado de Páscoa no calendário é determinado pela aproximação eclesiástica do equinócio vernal. Astronomicamente, o equinócio vernal ocorre quando o Sol cruza o equador celeste, tornando a noite e o dia de duração aproximadamente igual em toda a Terra, que geralmente decorre entre 19 e 21 de março.
De acordo com os antigos cálculos eclesiásticos, o equinócio é calculado para cair a 21 de março. E a Páscoa calha no primeiro domingo após a primeira lua cheia, depois do equinócio da primavera. É por isso que a data pascual varia entre 22 de março e 25 de abril. Assim como em Portugal, também a comunidade cristã do Canadá celebra a Páscoa, geralmente marcada por reuniões em família, comida, caça aos ovos de Páscoa, troca de ovos de chocolate e coelhinhos ou até mesmo pequenos presentes. Tanto os cristãos portugueses como os cristãos canadianos assistem a serviços religiosos na Sexta-feira Santa e no Domingo de Páscoa, que geralmente são feriados oficiais. Para muitos cristãos, a celebração da Páscoa é antecedida pela Quaresma, o período de penitência de 40 dias que este ano começou na quarta-feira de cinzas, celebrada no passado dia 2 de março, terminando no sábado santo, a 16 de abril. Nas comunidades franco-canadianas, esse longo período de jejum e abstinência foi quebrado pela Meia Quaresma, um dia festivo originário da tradição francesa, ainda comemorado em algumas comunidades do Quebec e Acádia. Alguns dos símbolos que associamos à Páscoa moderna têm mais a ver com a primavera do que com a religião, embora remetam às tradições dos povos antigos. Ovos, pintainhos, flores e coelhos são todos elementos relacionados com a primavera e com a renovação da vida após o inverno. Os alimentos tipicamente associados ao domingo de Páscoa no Canadá incluem o cordeiro, que está diretamente associado a Cristo, o Cordeiro de Deus, o presunto, o pão ou bolos. Já os hot cross buns são uma conexão particular com a Páscoa canadiana que remontam às origens inglesas. Estes pães redondos são feitos com groselha e especiarias como canela ou noz moscada. Em Portugal, a Páscoa é uma das datas mais queridas dos portugueses, não fosse também um dos países mais religiosos da Europa, ocupando a 9ª posição da lista em 2018. Atualmente ainda podemos encontrar de norte a sul do país inúmeras tradições pascoais portuguesas, como o folar, a cruz, as procissões, o compasso, o cordeiro, os doces e as iguarias. Tudo isso são símbolos que remontam para a época da ressurreição e das iguarias alimentares, marcando também o fim da reflexão e meditação para dar começo a uma nova era e período de prosperidade. Em todas as regiões do país decorrem diversos eventos religiosos ao longo da Semana Santa, que começa no Domingo de Ramos e termina no Domingo de Páscoa. Há rituais de destaque que podem ocorrer em várias localidades ao mesmo tempo. Um deles é o compasso pascal, realizado há mais de 500 anos. As ruas são tomadas por pequenos grupos religiosos que saem das igrejas com uma cruz e vão passando pelas casas para as abençoar. Os fiéis que desejam receber a bênção deixam a porta de casa aberta, com pétalas de flores à entrada e, se quiserem, alguns petiscos também. O padre vai tocando um sino pelo caminho que avisa que a procissão está perto. Conforme vai passando, vai parando em cada entrada das casas com uma cruz para que o objeto seja beijado pelos moradores e também abençoa a casa com água benta. Braga, na região norte de Portugal, a imagem de Nossa Senhora é transportada por uma burrinha na conhecida Procissão da Burrinha. Pode ver-se também a cidade enfeitada com flores, luzes, incensos, objetos alusivos à quadra e faixas rosas.
Já em Lisboa e no Porto, oficinas da Páscoa atraem muitas famílias que adotam formas mais divertidas de comemorar esta data. Em Castelo de Vide, no Alentejo, a Páscoa ganha notoriedade devido à bênção dos cordeiros, um costume que simboliza o momento em que os judeus saíram do Egito, e às chocalhadas, onde centenas de pessoas se juntam no lajeado com chocalhos de várias formas que criam um ruído característico, servindo de oração durante o cortejo de Aleluia. Em São Brás de Alportel, no Algarve, o domingo de Páscoa é marcado pela procissão de Aleluia em honra à ressurreição de Cristo. Os homens e meninos fazem 2 filas paralelas nas laterais do tapete decorado ao centro da rua e com eles carregam tochas de flores coloridas. Já o enterro do bacalhau é um cortejo fúnebre de muito valor cultural que começou em 1938. Essa tradição remonta ao século XVI, quando a Igreja proibia totalmente o consumo de carne durante a Quaresma, exceto para os mais abastados. Sendo assim, pessoas mais pobres só tinham a opção de comer peixe e o bacalhau era o mais acessível de todos. Quanto à Páscoa na região autónoma dos Açores, durante 5 semanas da Quaresma, as estradas da ilha de São Miguel são percorridas por grupos de peregrinos conhecidos como romeiros, organizados em ranchos por freguesia, a pé e rezando o terço. Durante 8 dias param em todas as igrejas e dormitam nos lares das comunidades por onde passam, onde são acolhidos voluntariamente. Este ano, tanto portugueses como canadianos podem celebrar a Páscoa com menos restrições pandémicas e também com a esperança de verem surgir uma nova era e período de prosperidade.